Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 23º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora e hoje nós vamos refletir sobre a importância de meditarmos nas dores de Nossa Senhora. Não será uma reflexão sobre cada uma das dores de Nossa Senhora, mas iremos ver por que devemos constantemente pensar nas dores de Nossa Senhora. Por um lado, isso nos ajuda a melhor conhecermos quem é Nossa Senhora, o quanto ela nos amou, o quanto esse amor foi uma consequência do amor dela por Deus. E por outro, isso também vai alimentar nossa devoção, nossa entrega a ela, nossa dedicação. E aqui, Santo Afonso, no seu livro Glórias de Maria, ele tem uma bela reflexão em que ele diz o porquê de meditarmos nas dores de Maria. E ele diz o seguinte: tão grande amor de Maria bem merece toda a nossa gratidão. Mostremo-la ao menos pela meditação e compaixão de suas dores. Queixou-se por isso a Virgem Santíssima, a Santa Brígida, que muito poucos são os que dela se compadecem, sendo que a maior parte dos homens vivem esquecidos de suas aflições. Recomendou-lhe, em seguida, com muita insistência, que delas guardasse contínua memória. Quanto é agradável a Maria essa meditação de suas dores, podemos deduzi-lo da aparição com que contemplou, em 1239, aqueles 7 devotos seus, fundadores da Ordem dos Servitas, então, os 7 santos servitas. Apresentou-se-lhes tendo nas mãos um hábito negro, ordenou-lhes meditassem com frequência e amor em suas dores, e que, em memória delas, vestissem aquela lúgubre roupeta. O próprio Jesus Cristo revelou a Santa Verônica de Binasco que ele mais se agrada em ver meditados os sofrimentos de Maria que contemplados os seus próprios. Filha, diz o Senhor, caras me são as lágrimas derramadas sobre minha paixão, mas, como amo imensamente a minha mãe, ainda me é mais cara a meditação das dores que ela padeceu, vendo-me morrer. Então, Santo Afonso, por causa disso, ele faz toda uma reflexão sobre as dores de Nossa Senhora, a fim de alimentar nos fiéis esse amor para com as dores de Maria. E nós observamos, como diz Santo Afonso, é um dever de gratidão para com Nossa Senhora. E é interessante, na formação passada, falamos sobre Nossa Senhora de Fátima, o Imaculado Coração de Maria, e é interessante como em Fátima, Nossa Senhora pediu, né, essa reparação das dores, né, das feridas, das ofensas que nós cometemos ao seu Imaculado Coração. Então, quando Nossa Senhora disse para Lúcia, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus, logo depois aconteceu o seguinte, e a Lúcia descreve a situação da seguinte forma: foi no momento em que disse estas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar nele cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Então, como se sabe, Nossa Senhora apareceu anos depois para Lúcia, quando ela já era uma religiosa, falando da devoção reparadora ao seu Imaculado Coração. E nessa ocasião aconteceu o seguinte: o menino Jesus apareceu com Nossa Senhora para a irmã Lúcia e ele disse o seguinte para ela: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E logo depois, a Santíssima Virgem acrescentou:
Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um texto e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assisti-los na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então a gente percebe o quanto que, em Fátima, em particular, Nossa Senhora quis que os seus filhos se dedicassem em consolar o coração dela. Então é um dever de gratidão, visto que Nossa Senhora muito nos ama, visto que esse amor dela por nós também tem uma relação com as dores que ela sofreu por nós, em união a nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós devemos nos dedicar à contemplação e à meditação das dores de Maria, a fim de fazermos, por assim dizer, companhia a Nossa Senhora, vendo tudo aquilo que ela fez por nós. Então, primeira coisa é um dever de gratidão. A gratidão, infelizmente, não é uma virtude muito compreendida e muito praticada nos dias de hoje. Por quê? Por que agradecemos uma pessoa? Agradecemos ela porque ela nos fez algo que ela não estava obrigada a fazer por nós. Ela nos fez um benefício, então nós agradecemos ela por causa dessa bondade que ela teve em fazer algo por nós que ela não era obrigada a ter feito. Então não era um dever de justiça, ela simplesmente fez por bondade. Por outro lado, claro que às vezes depende muito dos costumes de cada um, mas em tese seria isso. Quando a pessoa simplesmente faz o dever dela, não existe gratidão. Simplesmente ela fez o dever dela, fez o trabalho dela, então não existe essa obrigação de agradecer. Claro que às vezes por educação iremos fazer isso, mas estritamente falando não é uma obrigação, porque simplesmente a pessoa fez o dever dela. Como tem aquela história no Evangelho, eu simplesmente fiz o meu dever. Então, quando a gente agradece alguém, a gente reconhece que ela fez algo por nós que ela não estava obrigada a fazer. E nós reconhecemos com muita alegria e muita humildade essa bondade que a pessoa teve para conosco. Então, quando a gente não agradece, é como se a gente dissesse para a pessoa, você já era obrigado a fazer isso por mim, então não tenho por que agradecer. Então, seria uma espécie de ingratidão para com Nossa Senhora não agradecermos de várias formas que a gente pode, com a qual a gente pode fazer isso. Seria uma ingratidão não agradecermos a ela tudo que ela sofreu por nós. Porque Nossa Senhora, quando aceitou ser mãe de Deus, ela sabia muito bem que seria a mãe do Messias, que tinha sido profetizado no Antigo Testamento e queria ser o homem das dores, particularmente profetizado e descrito pelo profeta Isaías. Então a gente reconhece que Nossa Senhora aceitou por nós, ao mesmo tempo, colaborar na nossa salvação, por isso que a gente também faz muitas teses sobre a corredenção de Nossa Senhora, ou seja, o modo como ela colaborou com Nosso Senhor na redenção. Então, a gente agradece a Nossa Senhora o fato dela ter colaborado dessa forma na nossa salvação, porque foi graças ao sim dela que Jesus se fez carne e nos salvou. Claro que estava tudo isso dentro do plano de Deus. Então, é uma gratidão, primeiro, por causa do sim dela para Deus. E também por causa do grande amor que ela tem por nós como mãe. Como a gente já viu, Nosso Senhor nos deu Nossa Senhora como mãe na cruz. Então, é um modo de agradecer a Nossa Senhora tudo o que esse amor de mãe faz por nós. Imaginemos um filho em que a mãe trabalha muito para sustentar ele, ou seja, que ainda ele é muito pequeno, então ele não tem como se sustentar. Então a mãe trabalha, coloca comida na casa, lava a roupa para ele, faz tudo para ele, porque ele não tem como fazer isso. Imaginemos se esse filho crescesse e tratasse mal a mãe dele, apesar de tudo que ela fez por ele, apesar de todo o trabalho, todo o suor que ela derramou por ele. Seria uma grande ingratidão, porque ele não reconhece nela o respeito que ela merece depois de tudo que ela fez por ele. Então a mesma coisa seria aqui, depois de tudo que Nossa Senhora fez por nós com o grande amor que ela nos tem como mãe, não pararmos um pouco para pensar nas dores que ela sofreu também por nós, seria uma grande ingratidão. Então aqui
Santo Afonso, refletindo sobre o amor de Maria para conosco, no seu livro Glórias de Maria, ele conta o seguinte: isso apenas para que tenhamos uma ideia do quanto que Nossa Senhora nos ama e o quanto que isso nos deve levar a uma gratidão para com ela. A própria Virgem revelou à irmã Maria Crucifixa quão grande era o fogo de seu amor para com Deus. Nele, colocado todo o céu e toda a terra, em um instante seriam consumidos por suas labaredas. E, como Santo Afonso mostra que o grande amor de Nossa Senhora para conosco é uma consequência do amor singular que ela tinha para com Deus, ele conclui da seguinte forma: reuníssemos nós, enfim, o amor de todas as mães a seus filhos, de todos os esposos às suas esposas, de todos os anjos e santos para com seus devotos, não igualaria todo esse amor ao amor que Maria tem a uma só alma. Então, o amor que Nossa Senhora tem por um só de seus filhos é maior do que o amor com o qual todas as pessoas poderiam amar uma só e mesma pessoa. Então, não se compara o amor de Nossa Senhora com qualquer outro amor. E até interessante, porque uma vez, Santo Afonso ele tem ótimas histórias aqui nesse Glória de Maria. Certa vez, um jesuíta, né, o venerável Afonso Rodrigues, estava fazendo uma oração bem abrasada a Nossa Senhora, e ele disse o seguinte: minha mãe amabilíssima, bem sei que vós me amais, mas vós não me quereis tanto quanto eu vos amo. E Santo Afonso conclui: então Maria, como que ofendida em seu amor, lhe respondeu: que dizes, Afonso, que dizes? Oh, quanto é maior o meu amor por ti do que o teu amor por mim. Sabe, lhe disse, que do meu amor ao teu há mais distância que do céu à terra. Então, essas histórias nos ajudam bastante a entendermos o quanto Nossa Senhora nos ama e o quanto isso nos obriga, por assim dizer, a fazermos companhia a ela nesse momento das dores. Porque quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, é sobretudo na hora da dor que a gente tem que estar ao lado dessa pessoa. Então a gente percebe que os apóstolos, eles prometeram muitas coisas para Nosso Senhor, mas na hora da cruz todo mundo abandonou ele. Por quê? Porque é na hora da cruz, na hora do sofrimento, na hora da dor, que se exige mais força para que o amor seja fiel. Então é justamente na dor, né, que a gente vai mostrar nossa fidelidade à Nossa Senhora, acompanhando ela nesse momento de dor. Então, além desse fato de que Nossa Senhora nos ama muito, nós devemos pensar nas dores de Nossa Senhora porque ela esteve muito unida a nosso Senhor Jesus Cristo na obra da nossa salvação. Então tem uma belíssima frase de Santa Catarina de Sena em que ela diz o seguinte: ó Maria, em certo sentido, redentora do gênero humano, o sofrimento de tua carne, no Verbo, não salvou ele o mundo? Cristo foi redentor por sua paixão, tu pela dor do corpo e da alma. Então, Santa Catarina de Sena reconhecendo essa participação de Nossa Senhora na nossa redenção por meio da colaboração nas dores de Nosso Senhor. Ou seja, por um lado, se devemos ter essa gratidão para com Nossa Senhora por causa do quanto ela nos ama e por causa dos efeitos desse amor que a levou a sofrer também por nós, e por outro, por causa da união que ela teve com a paixão de Nosso Senhor, isso nos faz enxergar que a grandeza dessas dores de Nossa Senhora nasce do fato do coração de Maria ser o coração mais unido ao de Jesus. Então, tem uma frase de Nossa Senhora Santa Brígida, Santo Afonso ele cita bastante das coisas que Nossa Senhora disse para Santa Brígida, mas tem uma em que Nossa Senhora mostra, em particular, o quanto ela esteve unida a Jesus nessa obra da nossa salvação. Nossa Senhora disse para ela: a aflição de Jesus era minha aflição, porque seu coração era meu coração. Pois, assim como Adão e Eva venderam o mundo por uma só maçã, meu filho e eu o resgatamos com um só coração. Então, é uma belíssima frase. São João Eudes também faz uma bela reflexão para que entendamos quão unidos são esses dois corações. Ele diz: não sabeis vós que foi Jesus quem fez o coração de Maria tal qual ele é, e que quis dele fazer uma fonte de luz, de consolação e de toda sorte de graças para todos aqueles que a ele recorrerão em suas necessidades?
Não sabeis vós que não somente Jesus tem residência e morada contínua no coração de Maria, mas que ele mesmo é o coração de Maria, o coração de seu coração e a alma de sua alma, e que assim, ir ao coração de Maria é o mesmo que ir a Jesus. Honrar o coração de Maria é o mesmo que amar Jesus, invocar o coração de Maria é invocar Jesus. Então, São João Eudes mostra, assim, que honrando as dores de Nossa Senhora, estaremos, em outras palavras, honrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi justamente esse fato de ver Jesus sofrer, sobretudo, que foi a causa das dores de Nossa Senhora. Tanto o fato de ter visto Nosso Senhor sofrer, quanto os motivos pelos quais ele estava sofrendo, ou seja, nossos pecados, enfim, tudo aquilo que englobava essa questão da paixão de Nosso Senhor. Então, honrar o coração de Maria, particularmente se lembrando das suas dores, é, em última análise, honrar o coração de Jesus e, particularmente, a sua paixão. Então, quanto mais se ama alguém, tanto mais se sofre ao ver essa pessoa sofrer. E foi exatamente o que aconteceu com Nossa Senhora. Então, muitas pessoas se esquecem que é, sobretudo, na hora da dor que a gente mostra a nossa fidelidade a alguém que a gente diz que ama. Já mencionei o fato dos apóstolos aqui. E São Luís, em um belo livro que ele tem, na verdade é uma carta, se chama Carta aos Amigos da Cruz, que é um comentário àquelas palavras de Nosso Senhor. Se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, nesse comentário, São Luís diz o seguinte: ele meio que coloca essas palavras nas bocas de Nosso Senhor como se ele dissesse o seguinte: aparentemente tenho muitos amigos que proclamam amar-me, mas que, lá no fundo, me odeiam, uma vez que não amam a minha cruz. São muitos os amigos da minha mesa, mas são poucos amigos da minha cruz. Ou seja, jamais Jesus sem a cruz, jamais a cruz sem Jesus. Não tem como amar Jesus sem amar a cruz e não tem como amar a cruz sem amar Jesus, porque os dois são inseparáveis. Então, estar perto de Nossa Senhora é uma forma de mostrar para ela justamente o nosso amor por Jesus crucificado, o fato de que não queremos abandonar nem ele, nem ela, sobretudo nesse momento de dor. Então, nós devemos nos unir às dores de Maria, a fim de também nós termos um coração abrasado de amor por Jesus. Então tem aquela belíssima sequência, né, aquela oração que a gente reza no dia de Nossa Senhora das Dores, que se chama Stabat Mater, ou seja, estava a Mãe Dolorosa. Em uma parte dessa sequência, né, a gente diz o seguinte: Santa Mãe, dai-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas profundamente em meu coração. Fazei que arda o meu coração de amor por Cristo, meu Deus, e que só a Ele eu agrade. Então, realmente, é uma oração que mostra muito qual deve ser o espírito de uma pessoa que contempla as dores de Nossa Senhora, e o fruto próprio da contemplação das dores de Maria é justamente esse ardente amor a Deus, porque é sobretudo na cruz que a pessoa aprende a amar Jesus. Então, um fruto que a gente pode tirar da meditação das dores de Maria é justamente esse de abandonar o pecado. Por quê? O que é que machuca os corações de Jesus e de Maria? Nossos pecados. Então, por isso, a melhor forma de consolar Jesus e Maria, qual será a melhor forma? Será abandonando o pecado e buscando viver amando ardentemente os corações de Jesus e de Maria. Então, se a pessoa quer realmente agradar o coração de Jesus, parando de machucar ele e também parando de causar dores ao coração de Maria, o que ele tem que fazer? Ele tem que abandonar o pecado, por um lado, então um aspecto negativo, e por outro, se dedicar em amar ardentemente o coração de Jesus e de Maria. Então, para nossa reflexão de hoje, gostaria de encerrar falando daquela outra prática interior em que devemos fazer tudo em Maria. Quando São Luís nos indica essa prática, ele está nos inspirando um espírito de dependência de Nossa Senhora. Assim como Jesus, no momento da encarnação, ele quis ser totalmente dependente de Maria, vivendo em Maria,
assim também um verdadeiro devoto de Nossa Senhora vai imitar o que Jesus fez, ou seja, viver em Maria. Imaginemos o momento da encarnação, quando Nossa Senhora estava grávida de Nosso Senhor. Se alguém perguntasse onde está Jesus, naquele momento, qual seria a resposta? Ele está em Maria. Aquilo que Nosso Senhor Jesus viveu concretamente na carne, nós somos convidados a viver espiritualmente por meio da devoção a Nossa Senhora. Então, o que São Luís fala sobre essa questão de fazer tudo em Maria? Ele começa dizendo assim: para compreender cabalmente esta prática, é necessário saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, de que o antigo paraíso terrestre é apenas a figura. Há, portanto, neste paraíso terrestre, riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. O que quer São Luís dizer com isso? Ele está comparando Nossa Senhora com o Jardim do Éden. Então, se a gente pegar ali o Gênesis e toda a descrição do Jardim do Éden, São Luís começa a comparar como que a gente encontra isso em Nossa Senhora. Claro que é uma leitura espiritual da Sagrada Escritura, então a gente encontra ali no Jardim do Éden uma árvore. E em Nossa Senhora, qual árvore que a gente encontra? A árvore da vida, que dá o fruto, que é Jesus Cristo. Então, é uma leitura espiritual desse pedaço do Gênesis, mas que ele mostra que a gente pode tirar disso um certo fruto de como devemos viver em Nossa Senhora. Né? Porque, de certa forma, resumindo, ele diz, né, que os verdadeiros filhos de Nossa Senhora imitam, por assim dizer, o proceder desse novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o velho Adão, ele viveu no Éden, o novo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu em Maria, e os filhos de Nossa Senhora, os discípulos de Jesus Cristo, imitam esse proceder, ou seja, eles buscam viver nesse novo paraíso que é Nossa Senhora. Nesse novo paraíso que foi um mundo que Deus criou para Jesus e que se chama Maria. E por isso que São Luís diz que felicidade poder entrar e habitar em Maria, em quem o Altíssimo colocou o trono de sua glória suprema. Os miseráveis filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, só têm acesso a este outro paraíso por uma graça especial do Espírito Santo, a qual devem merecer. E ele diz: depois que, pela fidelidade, obtivemos esta graça insigne, ou seja, de viver em Maria, é com complacência que devemos morar no belo interior de Maria, aí repousar em paz, aí apoiar-nos com toda confiança, aí seguramente esconder-nos e perder-nos sem reserva, a fim de que neste seio virginal, então ele mostra o que a gente vai fazer na dependência de Nossa Senhora. Obviamente, não se trata aqui da pessoa começar a rezar e achar que ela está dentro de outro mundo, de outro planeta, como se fosse algo do mundo da fantasia. É só uma comparação que São Luís está fazendo para mostrar que, assim como dentro do Jardim do Éden, Adão e Eva encontravam tudo o que eles precisavam para o corpo deles, ou seja, alimento, lugar para dormir e tudo mais, assim também em Nossa Senhora a gente vai encontrar tudo aquilo que a gente precisa para nosso sustento espiritual e para nosso sustento da alma, e de uma forma geral que engloba também o sustento do corpo, para muitas coisas. Então, São Luís fala o que a pessoa vai fazer nesse seio virginal, ou seja, vivendo em Maria. Em outras palavras, por que é uma graça que a pessoa obtém? É a graça que ela obtém de conseguir constantemente viver nesse espírito de dependência de Nossa Senhora. Então, é nesse sentido que São Luís está falando que é uma graça, de fato, é uma graça obtida pelo Espírito Santo. Então, a alma se alimenta do leite de sua graça e de sua misericórdia maternal. Então, a pessoa vai se alimentar, ou seja, das graças e das misericórdias de Nossa Senhora. Aí dentro, ela vai ficar livre de suas perturbações, de seus temores e seus escrúpulos. Então, quando a pessoa se refugia a Nossa Senhora, assim como se refugiaram na Arca de Noé, quando a pessoa se coloca dentro do coração de Maria, diante das dificuldades, ela está ali em um abrigo seguro. Ela está em Maria, está no coração de Maria. Aí esteja em segurança ao abrigo de todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que aí não tem jamais entrada. Então, quando a pessoa vive nessa dependência de Nossa Senhora, ela ganha muita força para combater os inimigos de sua alma, porque ela está em Maria.
E assim, São Luís conclui dizendo que, basicamente, tudo aquilo que Adão e Eva encontravam para sobreviverem no Jardim do Éden, os filhos de Deus, né, os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor, encontram em Maria para sobreviverem, por assim dizer, espiritualmente, e não só sobreviverem, mas crescerem até nascer para o céu, ou seja, se salvarem. Então, o que significa essa prática? Significa que devemos encontrar nela tudo de que necessitamos para sermos fiéis discípulos de Jesus. Então, se a pessoa precisa vencer a preguiça, é nesse paraíso que ela vai encontrar o alimento necessário para ter força, para romper com esse laço da preguiça. Se ela precisa viver a pureza, é lá que ela vai encontrar o alimento necessário para viver a pureza e assim por diante. É nela que temos o alimento, a formação e a educação necessária para ficarmos de pé ao pé da cruz. Então é interessante porque São João ele ressalta o fato de que Nossa Senhora estava de pé ao pé da cruz. De vários detalhes que ele poderia ter preenchido o seu evangelho em relação a esse momento, né, obviamente levado pelo Espírito Santo, ele quis ressaltar esse aspecto de que Nossa Senhora estava de pé ao pé da cruz. Então, as pessoas que vivem na dependência de Nossa Senhora, elas permanecem de pé diante das dificuldades. Por quê? Porque elas estão continuamente se apoiando em Deus, por meio de Nossa Senhora, e também olhando para a mão dele em todas as cruzes e reveses da vida. Então, resumindo, Nossa Senhora muito nos ama, e muito dói a uma mãe que seu filho esteja sofrendo. Então, Nossa Senhora mostra a dor que ela sente ao nos ver correr para a perdição por meio do pecado, ao nos ver correr para longe dela e do coração de Jesus. Então, por isso, e é o que Nossa Senhora nos convida, em Fátima em particular, enfim, durante toda a história da Igreja, ela nos convida a vivermos nesse coração. E é nele que nós encontraremos tudo de que necessitamos, particularmente a graça da mais perfeita união a nosso Senhor Jesus Cristo.